Amém. Sabem que alguma das histórias que a gente conta aqui, eu às vezes troco lugares, às vezes é um homem, eu digo que é uma mulher, porque eu quero apenas trazer a essência, porque muitas dessas histórias já têm que ver com o nosso país, com as igrejas que a gente prega, com as pessoas que a gente atende todas as semanas, jovens, líderes espirituais, membros leigos. E aí a gente troca às vezes para que ninguém perceba de onde partiu aquela história. Mas a essência é verdadeira, e muito verdadeira. Só que a de hoje, eu fiquei ali pensando, eu ia dizer assim, olha, quando eu estive no Brasil, eu sabe de uma coisa? Não, hoje eu vou falar que foi em Portugal mesmo, vou falar. Eu pensei em dizer assim, olha, quando eu estive há vários anos atrás, eu não sabe de uma coisa, eu vou falar a verdade, alguns meses atrás. Alguns meses atrás, eu estava em uma de nossas igrejas aqui do nosso país, igreja linda. Nesse dia nós estávamos, entre aspas, de férias. Então eu fui ali para ser alimentado. Não para alimentar através da palavra, eu fui para ser alimentado. E eu estava lá dentro da igreja, nós estávamos ouvindo uma programação linda, sendo tocado, mas de repente aconteceu algo muito triste dentro da nossa igreja, muito triste mesmo. Um irmão veio à frente cantar, ele começou a cantar, era uma letra linda, um hino conhecido, música poderosa, tocava no coração da gente, só que a melodia dessa música, a melodia desse hino, é aquele tipo de melodia que às vezes divide opiniões. Alguns gostam e outros não suportam. E de repente levanta um irmão no meio da igreja. Levanta um irmão no meio da igreja. Ele estava ali de passagem, assim como nós. Se levanta e ele literalmente grita dentro da igreja. Mais ou menos assim, pode ficar tranquilo, vou gritar não. Mais ou menos assim. Deus jamais vai aceitar essa música aí. Jamais. Isso é uma apostasia. Em seguida ele vira as costas e vai embora. Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com emoções. E naquele momento não teve como, eu olhei bem assim para a reação do nosso irmão que estava lá na frente cantando. Ele tentou esconder. Porque diferente das crianças, sabe? A gente esconde, né? A gente esconde. Inclusive, gente, olha, não se escandalize comigo. Uma das maiores mentiras é quando a gente chega às vezes na igreja e pergunta: ei, tá tudo bem? Tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Tudo bem, coisa nenhuma. Cheio de problema, cheio de luta, uma semana difícil, casamento complicado, problema com o filho, problema no trabalho, problema de doença, problema emocional, problema com o irmão da igreja. Mas tudo bem, coisa nenhuma. Mas mesmo que ele tentasse, sabe, esconder, eu percebi, era fácil, eu percebi que ele estava triste, que ele estava abalado, que ele estava cabisbaixo. A igreja ficou um silêncio total nesse momento. A igreja, você percebia que aquele sentimento de adoração, aquele sentimento de gratidão, de presença de Deus, do Santo Espírito que a gente sente de alguma forma, foi cortado como se fosse com uma faca assim. Se caísse, entendeu, uma agulha no chão da igreja, todo mundo ouvia. E eu fiquei olhando para aquilo e me veio na mente, gente, como que pode? Ele foi ferido por alguém que supostamente foi para a igreja para adorar o mesmo Deus. Ele foi ferido
por alguém que supostamente foi para a igreja clamar misericórdia para o próprio Deus, o mesmo Deus. E eu queria que não estava aqui no roteiro, veja, eu poderia falar para vocês muita coisa nesse sentido. Eu me lembro como se fosse hoje, essa eu vou contar rápida para você perceber que não são histórias isoladas, não. Eu me lembro que uma vez, isso aí já faz um bom tempo, é de verdade, no Brasil. Naquela época, eu estou ficando bem experiente já, o cabelo mostra, né? Porque naquela época, lá vai eu aí, gente, que vergonha no meio dos jovens aqui, mas paciência, isso aí é a vida. Mas eu tenho certeza que o cabelinho deles vai ficar branco também daqui a um tempo. É a vida, meu amigo, minha amiga. Aproveita o momento de fama. Que às vezes fica assim, não, vou escolher esse, vou escolher aquele e tal. Não tem pressa, daqui a pouco... O tempo passa, e passa mesmo, hein? Aí, naquele tempo, era o seguinte, gente, olha que coisa, eu acho que alguns vão se lembrar, em algumas igrejas, tinha assim uma cortina que separava, entendeu? Vocês, por exemplo, digamos que aqui teria uma cortina para separar aqui quem está pregando do povo aqui e tal, né? Que aí o que acontecia? O diácono, quando o pregador subia à frente, o diácono vinha e abria para que começasse o culto, entendeu? Só que nesse dia, o diácono, por algum motivo, ele se atrasou. Não sei se perdeu o ônibus, aqui chama-se autocarro, que foi, enfim, ele se atrasou. E estava bem na hora, ou melhor, já estava passando alguns minutos, todo mundo ali, o culto não vai começar não, os pregadores lá na frente e tal. E aí o que acontece? Uma pessoa que era filho de alguém da igreja, conhecido por todos, mas não era membro. Não era membro, tinha passado por um problema de casamento, coitado. Que todos nós estamos sujeitos. E tem que vigiar. E aí o que acontece? Ele ficou ali naquela situação e pensou, não, eu vou lá na frente abrir, porque ninguém está abrindo isso aí para começar o culto, já passou do horário. E ele foi lá na frente. Quando ele foi abrir, o diácono chegou. E quando o diácono chegou e viu aquilo, ele pegou e gritou, saia daí, seu pecador miserável, saia daí. Você não é digno de tocar aí, é um lugar santo, caia fora daí, rapaz. Igreja cheia. E aquele coitado, que eu conheci e conheço muito bem, ele abaixa a cabeça, humilhado, sai da igreja e vai embora para nunca mais voltar. Triste, não é? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Essa é uma história bíblica das mais conhecidas. Essa é uma história bíblica das mais impactantes e transformadora das Escrituras. João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Encontraram? Vamos ler. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, o verso 4, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Verso 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o que o Senhor diz? Verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Verso 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Verso 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11 e último. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Gente, só Deus sabe o quanto uma religião fria, vazia, seca, baseada em tradições humanas, sem o amor de Cristo, pode ferir uma vida profundamente.
Só Deus sabe o quanto uma religião seca, fria, vazia, sem o amor de Cristo, pode ferir profundamente a vida emocional e espiritual dos filhos e filhas de Deus. Só Deus sabe. Aí você pode se perguntar assim, mas como assim? Olha só, ela pode causar humilhação pública em nome da verdade. Isso é estranho. Veja o que é que diz aqui, ó, para voltar para a Bíblia, o verso 3, só que agora a última parte. Esse verso 3 aqui de João, capítulo 8, diz assim, ó: fizeram-na ficar em pé diante de todos. Isso, gente, é um absurdo. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma demonstração de falta de amor. É uma demonstração de falta de sensibilidade. Esses homens, vocês conhecem a história. Esses homens, eles eram bons de Bíblia, bons de doutrina, bons de regras, bons de lei. Eram os homens. Só que eles eram péssimos em graça, eles eram péssimos em amor. E eles trazem a mulher, veja que coisa interessante, eles trazem a mulher até Jesus, não para transformá-la, não para mudar a vida dela, não para curá-la, mas eles trazem aquela mulher para quê? Para humilhá-la, maltratá-la, condená-la. Eles queriam ver literalmente sangue. Eles queriam ver aquela mulher morrendo na frente deles. Uma religião vazia, fria, seca, baseada em tradições humanas e não no amor de Cristo. Pode cegar quem julga ao ponto de não ver sua própria miséria. É o que a religião vazia, cega, seca faz com nós. Eu vejo o pecado do meu irmão, mas eu não olho para mim. Eu não me enxergo. Ouça com atenção o que diz o verso 7, mais uma vez. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Você sabe, os erros desses homens eram muitos, mas eles estavam querendo condenar aquela mulher. E muitos daqueles homens também se deitavam com ela. A começar pelo fato de que, segundo a lei de Moisés, no caso de uma mulher apanhada em adultério, quem deveria exigir a pena sobre ela era quem? O marido. E o marido não estava naquela cena. Além disso, a acusação não poderia pesar apenas sobre ela, né? Tinha que pesar sobre o homem com quem a mulher também pecara. Deveria ser condenado, mas isso não estava acontecendo. E ao escrever na terra, Jesus estava desmascarando as mentiras de cada um deles. Sem falar que esses pretensos, como ela tocou em determinado momento aqui, guardas da justiça, haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado. A fim de quê? De pegar Jesus. Ou seja, gente, era o seguinte: homens cegos, completamente cegos. E essa cegueira espiritual, de certa forma, gente, infelizmente, ela continua em nossos dias. Ela continua em nossa geração. Como assim? Vez ou outra, eu não sei você, mas eu já encontrei, vez ou outra, gente que diz assim, ó, bate no peito, porque é muito fácil você bater no peito e você dizer assim: eu sou cristão. É muito fácil você bater no peito e dizer assim: eu conheço a verdade. Eu conheço o evangelho eterno. Eu conheço as profecias. Eu sou membro da igreja. Eu sou membro há 30, 40, 50 anos. Eu sou do povo da esperança.
Mas muitos falam isso e ao mesmo tempo as suas mãos estão carregadas de pedras. E não é qualquer pedra não, é pedra grande, para ferir o seu irmão, para ferir a sua irmã, para ferir uma visita a alguém que está começando a conhecer o Evangelho, carregado de pedras nas mãos. Como um que estava julgando seu irmão porque ele tinha se afastado da igreja por um tempo. Esse irmão se afastou da igreja por causa do trabalho no sábado e esse outro que estava tentando condená-lo dizia: isso é um absurdo. Ele não é fiel aos princípios, eu sou, ele não. Vai se perder, vai para o fogo do inferno. Só que esse mesmo irmão que estava condenando aquele que estava trabalhando no sábado, ele traía a sua esposa com outra irmã da igreja. Isso é que era absurdo. Eu olho para o meu irmão, eu enxergo o pecado dele, mas eu não enxergo o meu pecado. Eu quero um Deus de misericórdia para mim, mas um Deus juiz para o meu colega. Porque a religião vazia, cega, seca, sem o amor de Cristo, sem aquilo que a gente deveria fazer, é isso que acontece. Eu vou olhar para o meu irmão e vou julgá-lo. Eu vou olhar para o meu irmão do meu lado e vou dizer para ele assim: você não presta, mas eu sim. Porque eu estou na igreja há muitos anos. Você não. Eu nunca me esqueci, eu vou até mencionar aqui para vocês, porque eu creio que há de ajudar quem não conhece ainda, é uma boa indicação. Há muitos anos atrás, alguns líderes da obra, da igreja, disseram: olha, você precisa ler um livro. O livro é A Maravilhosa Graça. Aí eu, tá bom. Eu li esse livro, eu tenho lá em casa, eu tenho em português e em inglês. E nunca me esqueci de uma das histórias que esse livro nos traz. Lá fala que um pastor nos Estados Unidos, em Chicago, acostumado a trabalhar com os marginalizados. Um dia ele estava esperando assim, um autocarro, algo do tipo. E de repente chegou uma mulher lá. E essa mulher que chegou era uma mulher da vida. Você entende, não é? Uma mulher da vida. Mas ela não era uma mulher da vida porque ela queria. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não entende o que está por trás. A gente não entende porque um jovem, ele está tão diferente. Às vezes ele está gritando, sabe, ninguém me vê, ninguém me abraça, ninguém me valoriza. E essa mulher, ela estava gritando por dentro porque a vida a levou para um caminho duro, para um caminho difícil. Ela tentou de todas as formas sustentar a sua filha pequena, não conseguia. E a única coisa que veio na mente dela: então é isso, eu vou ter que me vender porque eu não posso passar fome. A minha filha não pode. E aí ela chegou para o pastor e disse assim: pastor, você pode me ajudar? Você pode me dar algo aí para me comprar? Eu preciso comer. E o pastor, claro que sim, mas antes vamos conversar um pouco. E ela foi conversando ali com o pastor, abrindo o coração para o pastor, e ela falou coisas que esse pastor, que estava acostumado a trabalhar com gente marginalizada, foi tocado. Você tem uma ideia? Ela falou assim: pastor, esse mundo é tão cruel que, para você ter uma ideia, para mim conseguir agora comida, eu não consigo mais comigo. Porque os homens cruéis desse mundo não me querem mais que a minha filha. Mas minha filha tem 3, 4 anos de idade, você já imagina a situação. Mas eu sei o que fazer, minha filha morrendo de fome, eu sei que é errado, eu deixei várias vezes. E o pastor, ouvindo aquilo, ele ficou assim, sabe, meu Deus. E aí ele teve uma ideia aparentemente interessante. Ele falou assim: olha, você já pensou em procurar ajuda em uma igreja? Quando ele falou isso, ela deu um pulo para trás, literalmente disse: igreja! Igreja! Será que você não percebe que eu estou sofrendo? Por que eu vou na igreja? Para me sofrer mais ainda? Para eles não olharem na minha cara? Para quando eu sentar de um lado, eles sentarem do outro? E eu me sentir mais terrível ainda? A religiosidade fraca, vazia e seca, baseadas em ideias humanas, em tradições humanas, e não no amor de Cristo, na sua graça maravilhosa, ela produz
traumas espirituais e emocionais em quem mais precisava de misericórdia. Veja o que diz o verso 10 e o verso 11. 11, primeira parte. O verso 10 e o verso 11. João capítulo 8. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Percebeu? Não é difícil de entender que essa mulher achava que o fim dela tinha chegado. Não é difícil de perceber que ela achava que as pedras viriam em sua direção com força. E eu imagino, e depois eu vou provar para você, para não ficar na minha ideia, eu imagino que ela se abaixou e colocou as mãos assim na cabeça e já se preparou para o pior. Ela achava que morreria ali, na frente de todos. E sabe quem confirma isso para mim e para você? O livro desejado de todas as nações. Página 462. Ouça o que a serva do Senhor falou nesse momento. A mulher estivera toda curvada, possuída de temor diante de Jesus. Suas palavras: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, haviam-lhe soado qual sentença de morte. Não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas aguardava em silêncio a condenação. Mas Jesus é o Deus que nos surpreende. Quando todos viram as costas para nós, Ele não vira. Quando todos olham para cima para não nos ver passar, Ele olha bem nos nossos olhos. Quando todos acham que a gente não é nada, Ele nos vê como o futuro da sua igreja. E o que é que Jesus faz? Você sabe a história. Jesus, Ele restaura a dignidade daquela mulher, cura ela, liberta ela, transforma ela. Sabe, em vez ou outra, a gente atende pessoas na terapia, assim, que chegam feridas, machucadas, sangrando por dentro, desesperadas. Pessoas que não abandonaram a fé simplesmente por rebeldia, não. Mas porque foi espancada espiritualmente, porque foi espancada emocionalmente, por uma religiosidade doentia, dura, sem misericórdia. E isso me faz lembrar de um jovem que os pais religiosos, cristãos, ele estava jogando bola em frente de casa e o pai viu, saiu gritando na rua: filho meu, não joga bola! Cristão não pode jogar bola! Pegou a bola do menino, furou na frente de todos, pisou em cima, jogou no lixo e ainda mandou tocar fogo no lixo. Eu fico imaginando o trauma, a dor, o desespero que aquela criança sentiu quando ele viu o pai dizendo que cristão não fazia o que ele estava fazendo. Mas o cristão podia gritar. O cristão estava causando desespero, pavor na vida do próprio filho. Vocês conseguem imaginar a dor daquela criança? O conflito espiritual que aquela criança
que nasceu naquele lugar ali, começou a sentir? Meu pai disse que é cristão, eu não posso jogar a bola, mas o que ele fez é papel de cristão, será? A partir daquele dia, houve conflito dentro daquele rapaz, daquele menino. Ele era só uma criança. E por isso eu volto a repetir, só Deus sabe o quanto uma religião seca, fria, vazia, sem amor de Cristo, baseada em tradições humanas, e não no amor de Cristo, pode ferir profundamente a vida emocional, espiritual de filhos e filhas de Deus. Porque a religiosidade, ela é formalidade, é tradição, é rito, mas a espiritualidade é essência. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender o que é espiritualidade e religiosidade. Religiosidade, eu vim na igreja todos os dias. Espiritualidade é eu ser espiritual na minha casa, no meu trabalho, na rua, onde eu estiver. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto essa religião fria, vazia, baseada em tradições humanas, sem o amor de Cristo, pode ferir profundamente, emocionalmente, espiritualmente, a vida de filhos e filhas de Deus. Por isso hoje eu queria falar com vocês a partir de agora, o coração para coração. E eu queria começar em primeiro lugar com você, que tem agido dessa forma. Com você que tem sido mais religioso do que cristão. Você que tem, sabe, demonstrado uma religião vazia, seca, fria, baseada em regras e tradições humanas. Eu queria apelar ao teu coração, querido. Não faça isso. Por favor. Sabia que muitos jovens não estão na igreja por causa disso? É duro, sabe? Eles chegam pra gente assim, para conversar com a gente. E a gente fica meio assim, sem saída, porque tem muito pai, muito irmão, dando bons argumentos para eles. Não continue assim. Clame a Deus, sabe, Senhor, por favor, me muda. Tira de mim esse espírito. Sabe, vamos parar de causar trauma espiritual nas pessoas, na nossa família. Tem muita gente esperando o pai morrer para vir para a igreja. Duro, né? Mas é verdade. Quando meu pai morrer, eu vou para a igreja. Ele não está certo, eu sei. Mas porque ele não suporta uma igreja, quando ele vê um pai daquele jeito, frio, insensível, que não tem nada de cristão. É o cristão da boca para fora. É o fariseu moderno. E tem uma declaração forte na palavra de Deus, que é Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 6. Esse texto, ele sempre mexeu comigo. Ele me deixa assim meio que arrepiado. Não sei você. Mateus 18, verso 6 diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho aonde? No pescoço, e se afogar nas profundezas do mar. Que texto! Acorda. Meu outro apelo vai para aqueles que estão aqui dentro da igreja, em algum momento na sua caminhada cristã, quem sabe recentemente se sentiu magoado, se sentiu, sabe, humilhado. Chegou na igreja e as pessoas nem olharam para você. Quem sabe você ouviu falar de alguém da igreja, olha, ele não presta não. E isso feriu o teu coração. Isso acontece.
Você tem uma ideia, quando eu comecei a namorar com minha esposa, não é? Isso faz bastante tempo, hein? Misericórdia, me deu aqui um... Me lembrei aqui. Eita, eu poderia ter evitado isso, né? Mas tudo bem. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, tentar, sabe, namorar com ela, não é? Eu reconheço, gente, eu era o seguinte, eu era um jovem assim, sabe? Um jovem meio moderno, que vestia umas roupas da época assim, meio diferente e tal, um negócio diferente. E aí o que acontece? Eu chegava na igreja e as pessoas eram tipo assim, sabe? É impressionante. Eu sentava aqui, eu sentava lá do outro lado, que o Joel chegou, sentou aqui, vamos sentar lá. Não olhava para mim, alguns diziam assim, ó, cuidado, chegava lá na minha sogra e dizia, toma cuidado, isso aí tem futuro não, hein? Esse aí é um perigo, esse aí não dá para nada, é um perdido. E eu comecei a ouvir aquilo, eu fiquei, meu Deus, eu estou no lugar errado. Aonde eu deveria receber amor? Eu estou sendo jogado para fora. Que é isso? Isso começou a mexer, sabe, no meu coração. E literalmente eu estava pensando já como jovem e nunca mais voltar para a igreja. Nunca mais, não queria saber. Aí Deus misericordiosamente levantou dois dentro da igreja lá. Era dois irmãos já de idade assim, que olhava para mim assim e dizia assim, eis o futuro da igreja. Aí eu, não é possível, esse irmão aí não dormiu bem. Rapaz, todo mundo aqui não senta nem perto de mim, gente. Olha só, ele dizendo eu sou o futuro da igreja. Mas não é que aquilo foi ficando na minha mente, foi ficando no meu coração. Não sei o que fizeram com você. A dor que colocaram lá no fundo da tua alma. Ao longo desses anos, você na igreja, não sei se isso, quem sabe, está te empatando de tomar uma decisão. Você já conhece a Bíblia, os estudos bíblicos, mas você não se batiza por causa dessa dor. Por causa desse trauma espiritual. Causado por uma religião vazia, sem amor. Hoje eu quero dizer para você que o que Jesus fez com aquela mulher, Ele pode fazer com você hoje. Ele pode chegar para você e dizer assim, ô filho, levanta. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou usar você. Você é precioso para mim. Como diz o pastor Bulhão, que ninguém conhece, né? Você é a coisa mais linda que Jesus tem nesse mundo aqui. Eu quero te convidar hoje para deixar Jesus curar essa dor, curar esse trauma causado por uma religiosidade seca, sem vida e vazia. Aceita? Aceita? Se levante. Nós vamos cantar o nosso hino final. E em seguida